Quero conhecer mais de ti. Vem me visitar hoje aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Glórias e glórias a Deus. Espírito vem, Espírito vem. A paz do Senhor, meu povo. A paz do Senhor, a paz do Senhor. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Vamos chamar o Espírito Santo de Deus para essa live. Quero viver algo novo. A proposta é trazer algo novo para a tua vida hoje. Faz meu coração arder de novo. Glória a Deus. Fazendo todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim todo amanhecer. Glória a Deus. A paz do Senhor, meu povo. Compartilha essa live. Participa. Vem me visitar hoje aqui. Visita esse povo hoje, Deus. Quero conhecer mais de ti. Glória a Deus. Espírito vem, Espírito Santo. Aleluia, Deus. A paz do Senhor, meu povo. Chama o Espírito de Deus para a tua vida. Glória a Deus. Espírito Santo. Aleluia, Deus. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor. Glória a Deus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Algo novo. Aleluia, Deus. Faz meu coração arder de novo. Aleluia, Deus. Glória. Glória a Deus. Quero viver algo novo. Glória a Deus. Quero viver algo novo. Hoje é noite de coisa nova na tua vida. Sob a palavra de Deus. Aleluia. Começamos mais uma live, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga. Essa noite é a noite que o Senhor marcou esse encontro com esses pastores abençoados aqui, homens de Deus, mulheres de Deus, para que através da palavra de Deus nós adentremos na sua casa, adentremos na sua vida e que você seja edificado pelo poder da palavra de Deus. Como sempre, nós começamos a nossa live orando para que, como sempre, o Espírito de Deus continue nos dando a direção. Pastor Maurício, vamos orar, Pastor Maurício. Aproveita e ora também você. Olha, esse tema é um tema importantíssimo para a tua vida e para a tua família. Meu pastor Luiz Carlos, pastor Carlinhos, Deus te abençoe, meu mano. Aleluia. Saudade, tá? Então, meu irmão, essa noite é uma noite que você vai ter uma direção muito interessante sobre a palavra de Deus. Vamos orar, pastor Maurício? Vamos orar, em nome Glória de a Deus. Jesus. Você que está na sua casa aí, no seu lar, no seu trabalho, vamos orar junto conosco. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, em nome Aleluia, do Senhor Deus. Jesus, nos reunimos mais uma vez aqui, Senhor. Glória a Deus. Pai, nos colocando, Senhor, mais uma vez como instrumento Teu, como ferramenta, Senhor, diante dessa ferramenta, a internet, Deus. Pai, o que nós queremos falar aqui, Senhor, seja para onde... Glória a Deus, aleluia, Deus. Pai, que casais, Senhor, sejam edificados. Pai, que casamentos, Senhor, sejam renovados, transformados. Glória a Senhor, Deus. nós louvamos aqui algo novo sobre a vida desses casais. Aleluia, Algo Deus. novo sobre a vida das pessoas que estão aí, Senhor. Meu Deus. Precisando, Pai, de uma palavra. Nesse momento onde nós estamos vivendo, é importante uma palavra de motivação. Aleluia, Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, a paz do Senhor, meu povo, eu quero te pedir, compartilhe essa live, porque quando você compartilha, você dá a oportunidade dos teus amigos, da tua rede social, estarem vendo a live. Participa, a pastora Érica está sentada aqui conosco hoje, normalmente ela fica na retaguarda, no back office ali, nos dando apoio, mas hoje ela vai desempenhar as duas funções.
Hoje ela vai ministrar na tua vida. A diaconisa Merinha, esposa do pastor Maurílio, está aqui hoje com a gente, porque o tema hoje é uma só carne. Então nós entendemos que os casais deveriam estar aqui. Né? Então, meu irmão, essa noite é uma noite de bênção para a tua vida. Fica ligado que tem muita coisa boa para acontecer hoje aí. Aleluia. Dá uma boa noite pro povo aí, A pastor. paz do Senhor, que essa live venha edificar a sua vida, seu casamento, seu lar. Amém? Glória. Aleluia. Dá uma boa noite, Merinha. Paz do Senhor, irmãos, a gente veio falar um pouco da nossa vida hoje, de como é ter um casamento abençoado. Glória na presença a Deus. do Senhor. Amém. Glória. Pastor Aleluia. Maurílio, dá uma boa noite pro povo aí, pastor. Boa noite, povo abençoado. Esse povo que nos assiste aí pela internet, que irá nos assistir aí. Glória a Deus. Vocês fiquem à vontade diante dessa live aqui. Se tiver que fazer alguma pergunta, aqui está 2 casais, né, 2 famílias firmes, constantes, já sabendo da vontade de Deus sobre nossas vidas. Eu vou utilizar uma fala que a pastora Érica fala aqui. Deus, ele não une pessoas, Deus, ele une propósitos. Glória a Deus. E aqui tem 2 casamentos. Na verdade, tem 2 propósitos. 2 casamentos. Aqui tem propósitos unidos. Então, por isso que nós colocamos aqui diante dessa live para falar um pouco da experiência que a gente tem à luz da palavra de Deus, desse tema muito importante. Glória a Deus. Uma só carne. Hoje, meu irmão e minha irmã, uma só carne é uma expressão assim que não é de conhecimento de muita gente, né? Soa até assim estranho, uma só carne. Você vai saber daqui a pouco o que a gente vai estar falando. A gente vai estar falando de casal. E a nossa pretensão nessa noite não é te dar uma fórmula perfeita para a vida 2, até porque não existe, né? Não existe. O casamento são 2 pessoas com histórias diferentes, com vidas diferentes, com recursos de todas as formas diferentes, morando debaixo de um mesmo teto. Eita, com filhos, com parentes, com sogra, com trabalho, com igreja, com muitas coisas. Então a nossa proposta hoje é, através da palavra de Deus, te dar uma direção, o que é uma só carne. É um assunto muito interessante. Nós percebemos, pastor Maurílio, pastora Érica e diaconisa Merinha, esse período que a gente está vivendo, esse momento que a gente está vivendo, diante desses problemas todos que estão acontecendo, as famílias estão sendo muito afetadas, né? Exatamente. E o casal está sendo afetado. Eu e a pastora Érica, nós participamos de um curso chamado Casados para Sempre. Eu não estou aqui fazendo propaganda, né? Mas eu só estou falando que o curso é bom. Estou falando da coisa positiva do curso. E nesse curso Casados para Sempre, nós entendemos que quando o casal está fortalecido, naturalmente a família fica fortalecida. Naturalmente a sociedade fica fortalecida. Naturalmente, pastor Maurílio, a igreja fica fortalecida. Existe, meu irmão, direção de Deus, existe direção sobre a palavra de Deus para que você individualmente fique forte e você como casal fique forte e aí você se torne uma só carne. Existe essa direção, existe essa instrução e é isso que a gente quer passar para você. Não estaremos passando fórmula perfeita, até porque não tem fórmula perfeita para um casamento. Como já te falei, eu tenho minha vida, meus problemas, meus pensamentos. A pastora Érica, que é minha esposa, tem a vida, tem os pensamentos dela. O detalhe é a diaconisa Merinha e o pastor Maurílio, com as diferenças, eles se completarem. Eu e a pastora Érica, com as nossas diferenças, nós nos completarmos e juntos caminharmos para uma direção, edificando a família, buscando, né, a felicidade. Tem muita gente que fala, felicidade, felicidade. Existe felicidade sim, né? A gente vai te falar isso hoje. Então, a proposta é que o casal junto, com todos os problemas que são inerentes à vida 2, continue sempre juntos. Ok? Pastor Maurílio, dá uma fala muito breve aí. Então, queridos, casamento é bênção do Senhor. Interessante que ele está falando de uma só carne, né, pastor Cristiano? Mas a gente vai desmiuçar um pouco a respeito de uma só carne. Mas, no geral, uma só carne simboliza casamento. Correto.
E casamento é bênção, é mandamento do Senhor. Se fosse ruim, Deus não faria com que duas pessoas tão diferentes, com costumes diferentes, com jeito diferente, se unissem. Tem um propósito nisso. Tem um propósito nisso. Como o pastor Cristiano disse, não tem fórmula mágica, porque, por exemplo, eu sou flamenguista. De repente, a Maria nem torce para time nenhum. Eu gosto de uma cor, ela gosta de outra cor, mas o mais importante é o propósito que tem nisso. Então, quando a gente entende o propósito que Deus tem na minha vida, tem na vida da diaconisa Merinha, e quando junta esses propósitos, eles têm que ser a mesma coisa. E é isso que a gente quer passar para você. Aleluia. Uma só carne, um só propósito, que é o propósito de Deus sobre nossas vidas. Glória a Deus. Quer falar alguma coisa, pastora Érica, rapidamente? Então, quando o casal estabelece uma aliança, né? Marido e mulher, perante a Deus e perante a sociedade, o Senhor já vê como uma só carne. E basta, assim, o casal, homem e mulher, estabelecer cada um seus papéis. Nós, cristãos, né? Nosso papel é desempenhado na palavra, na Bíblia, né? Cada um exercendo a sua função, desempenhando o seu papel. O meu esposo como o cabeça, o sacerdote do lar. Glória. E nós como ajudadoras. Aleluia, Deus. Não tem como dar errado. Verdade. Diaconisa Merinha, quer falar alguma coisa? Glória a Deus. Aqui, Gênesis, capítulo 2, versículo 4. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une a uma só mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então a diaconisa Mary já foi lá no livro de Gênesis e passou para mim e para você esse termo uma só carne, não é isso? Isso. Lá na criação de tudo. Então, o termo uma só carne, ele existe, é bíblico e está lá desde o início, na proposta inicial de Deus para a minha vida e para a tua vida. Isso aí. Pastor Maurílio, desdobra alguma coisa aí, já pode começar. Olha só, a nossa proposta hoje, perdão, pastor. Isso, dá a direção. A nossa proposta hoje é te falar para você o que é o termo uma só carne. E a nossa proposta hoje é falar para você, né? Os malefícios de se deixar de ser uma só carne, ou os malefícios de uma separação. Meu Deus. E a nossa proposta hoje também é falar para você alguns benefícios de se manter uma só carne, ou seja, se manter dentro, unido, firme, conforme a proposta inicial. Glória a Deus. Pastor Maurício. Já tem alguém assistindo aí? Tem. Já tem. Aí. Quem tem? A Kátia Regina, Deus te abençoe, Kátia, obrigado por estar participando. Glória. Missionária Lamar, Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe, missionária. Aleluia. A Sara, essa Sara aqui. Marta Nátia, lá da igreja. Ela passou na porta da Deus igreja. abençoe, irmã Sara. Deus abençoe. E a Leila Faria. Deus abençoe, Leila. Participa, compartilha essa live para que ela chegue até aquelas pessoas que estão necessitando ouvir uma palavra. E esse momento, perdão, pastor, verdade. e esse momento é um momento Olha muito aí. crítico. Pois é. Os casais, né? Os casais estão sendo muito afetados. A família está sendo afetada. Então, se a gente fortalecer o casal, pastor Maurílio, a família fica fortalecida. Pastor Maurílio, já vamos então começar a destrinçar. Então, O que é uma só carne? Vou aproveitar aqui que a Merinha citou Gênesis capítulo 2, vou ler do versículo 18, tá? E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Vamos lá. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, toda ave dos céus, e trouxe Adão para ver como lhe se chamaria, e tudo que o Adão chamou, e toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes de todos os gado, as aves, os céus e todo animal do campo. E no versículo 24 diz assim, portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a mulher, e serão ambos uma só carne. Meu Deus. Amém? Uma só carne. Então, o propósito inicial de Deus é que o casal, homem e mulher, mulher e homem, sejam uma só carne. Meu Deus. Uma só carne, não é
como o pastor Cristiano falou, como é que era isso? Que tinha aquela dúvida de, o senhor falou, De uma carne só. de né? uma carne só. É uma só carne. Eu e Merinha somos uma só carne. Pastor Cristiano, pastora Érica, uma só carne, um só propósito. Então isso é uma vontade de Deus. Isso aí. Que nós nos tornemos uma só carne. Ou seja, o que pegar para mim, vai pegar para Merinha. O que pegar para Merinha, vai pegar para mim também. Glória a Deus. Se eu tiver com uma dor, ela também vai estar sentindo essa dor. Não é lógico que eu estou com a dor no braço, não é isso. Mas ela vai estar ali Vai junto sofrer comigo, junto, né? vai sofrer junto comigo e vice-versa. Essa é a direção que Deus colocou no coração do homem e no coração da mulher. E eu quero rapidamente dizer aqui, eu quero até fazer uma brincadeira, porque as mulheres costumam dizer que se não fossem elas, nós não estaríamos no mundo. Meu Deus. Só que Deus fez Adão dormir, arrancou da costela de Adão. Então, olha, pode parar com essa marra aí de que se não fosse vocês, não, porque saiu daqui da gente, né, pastor Cristiano? Até porque Então- Deus primeiro faz o rascunho, né, Mary? Não. Então é isso aí, entendeu? Amém, pastor? Amém. Glória a Deus. Quer falar alguma coisa, pastora? Então, o que é uma só carne? Lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 6, diz assim: porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Ou seja, casamento é entre homem e mulher. Glória a Deus. Importante isso. E o projeto de Deus foi desde a criação do mundo. Então, família é projeto de Deus. Glória. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua esposa. Esse versículo está falando que quando o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, ele está mostrando que é um compromisso público perante a sociedade. E serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas um só. Porquanto que Deus juntou, não separe o homem. Glória a Deus. Se você observar, lá no Antigo Testamento, né, onde os homens, eu até anotei aqui, tinham mais de umas mulheres, por exemplo, Salomão, Abraão com Agar, quem começou foi Lameque, lá em Gênesis 4,19, a ter mais de uma esposa. Se vocês observarem, nenhum desses casamentos foram felizes. Por quê? Porque o projeto de Deus sempre foi uma mulher. Meu Deus. Aí as pessoas falam, mas naquele tempo podia. Podia, mas não era abençoado por Deus. Era a direção de Amém? Deus. Glória a Deus. Era a direção de Deus. Falar alguma coisa, Marinha? Uma só carne é um processo que se concretiza. O casamento é o quê? Para você concretizar. Glória A a Deus. cada dia assim que um casal estabelece aliança. A aliança é o quê? É um conjunto. A gente vira uma só carne Isso aí. no casamento. E Deus vê como uma só carne. Portanto, cabe ao marido e à mulher cumprirem seus papéis, de forma que o mundo não consiga ver um sem levar do outro. Às vezes eu tô andando na rua, oi Mary, e o Júnior? Então tá sempre lembrando do casal. E essa é a essência do casal, da vida dois. Tá sempre sendo lembrado. Uma E aí só vai carne. crescendo a sua família, seus filhos. É tipo assim, Marinha, se o pastor Maurílio por algum motivo teve que ir a algum compromisso e o pastor Maurílio não está com a Merinha, cadê a Merinha? Né? Isso Um aí. sente falta do outro, né? Exatamente. Eu e a Érica, desde que a gente se conheceu, a gente sempre teve esse costume, né? Onde um tá, o outro tá. É muito difícil mesmo eu estar num lugar e a Érica não está e vice-versa. Então, o casal passa a ter uma identidade. É como se um tiver, outro não tá, e realmente tá faltando alguma coisa. A direção de uma só carne é isso, ok? Então, muito legal a gente está abordando esse assunto nesse dia de hoje. Eu esqueci de falar aqui no início, foi sugestão da pastora Érica esse tema, né? Semana passada eu falei com ela, Érica, você vai dar o tema. E foi um tema que eu vou falar para você, eu gostei muito, muito, porque é um problema da atualidade, pastor. É um problema. Eu vou voltar a falar de novo, meu irmão, porque
essa questão dessa pandemia, essa questão dessa econômica, a questão do que está acontecendo, se está afetando diretamente a família. E o pastor Maurílio é testemunha que desde o início eu venho falando que isso é uma estratégia, isso é assim, para atingir a família, para destruir, para desconstruir tudo aquilo, os preceitos. Né? Então, eu estudando sobre essa questão de uma só carne, eu sentei hoje no meu trabalho ali, até fiz uma live hoje, e comecei a rascunhar. Eu levei essa questão, a definição de uma só carne, eu levei ela em 3 campos. O Senhor me mostrou ela em 3 campos. O primeiro campo para a gente definir o que é uma só carne está no campo espiritual. O segundo campo para a gente definir uma só carne está no campo carnal ou natural. E um outro campo para a gente entender o que é uma só carne, pastor, é um plano de vida. Então Deus, lá atrás, e eu já quero deixar o seguinte para vocês, a gente não combina os textos, tá? A gente dá o tema, né? O tema quem dá é o Espírito Santo, e naturalmente a gente, como quer passar algo com base para vocês, a gente deu uma ideia aqui para os pastores, né? O que é uma só carne, o benefício e os malefícios, né? Então, a gente não combina nada, mas ficou muito latente que Gênesis é a base de tudo. Tá. Gênesis é onde Deus criou, onde Deus começou. E quando eu trago primeiramente para o campo espiritual, pastor Maurílio, eu peguei um texto que está lá em Gênesis 1:26, que vai dizer: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então nós, e esse homem aqui é homem e mulher, né? Nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. E por que espiritual? Eu vou passar aqui, ó. E Deus criou o homem à sua imagem, Gênesis 1:27. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E por que eu estou falando que isso é num campo espiritual? A palavra de Deus lá em João 4:24 vai dizer: Deus é Espírito. Se Deus é Espírito, e lá em Gênesis 1 ele criou, então nós, num primeiro momento, pastor Maurílio, diaconisa Meirinha, pastora Érica, nós estamos ligados no mundo espiritual a Deus, porque Deus é Espírito. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. A grande questão da Gênesis, pastor Maurílio, é o seguinte: muita gente confunde Gênesis 1 com Gênesis 2. Aí tem teologias que vão dizer que não é. É muito simples, meu irmão. Gênesis 1, Deus criou. Gênesis 2, Deus está falando como Ele formou. Então, Gênesis 1, Deus criou homem e mulher à imagem e semelhança dele. Nós inicialmente somos espirituais, para depois a gente possuir um corpo de carne e osso, conforme o pastor aqui Maurílio já falou. Então, uma só carne, ela começa no plano de Deus, no mundo espiritual. E agora eu quero passar para você no plano carnal, carne mesmo, ou natural, conforme você vai entender. Gênesis 2:7 vai dizer: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Acho que o pastor Maurílio já falou isso aí. E soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, a partir desse momento aqui, nós passamos a ter um corpo de carne. Um corpo de carne. Antes nós fomos formados no mundo espiritual. Aí Deus pegou o pó da terra, soprou o Espírito e nós nos tornamos uma alma vivente. A grande questão é que nós não somos um corpo que tem alma, mas somos uma alma que tem corpo. Exatamente. E nós temos o Espírito que deu a vida. E por que eu estou falando isso? Lá em Gênesis 2:18 vai dizer: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea. Então, quando Deus no mundo espiritual nos criou, quando Deus no mundo natural nos formou, Deus percebeu, pastor Maurílio, que não era bom que o homem estivesse só. Aí far-lhe-ei uma ajudadora idônea, conforme o texto está aqui. E descendo mais um pouquinho, ó, então o Senhor Deus, pastor Maurílio já leu isso aí, fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas, e cerrou a carne, olha, entrou a palavra carne, né? E cerrou a carne em seu lugar,
E da costela que o Senhor Deus tomou de Adão, formou uma mulher e trouxe Adão. Então, a mulher, ela é formada da costela de Adão. Glória a Deus. Eva significa mãe de todos, mas Adão é o pai de todos, porque a mulher surgiu de Adão. E olha o texto seguinte que é que fala. E disse Adão: esta é agora ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Então, a questão de uma carne só, de uma só carne, ela está muito ligada desde a criação de Deus ao plano que Ele tem para a minha vida e para a vida da Érica. O plano que Ele tem para a vida do pastor Maurílio e o plano que Ele tem para a vida da diaconisa Merinha. Para quem, né? E naturalmente para você que está nos vendo. Então, a proposta de Deus, lá desde o princípio, Ele não mudou. A pastora Érica tocou num assunto aqui interessante, que a gente vai até desdobrar isso daqui a pouco. Mas a proposta de Deus é que Adão e Eva ficassem juntos eternamente. A proposta de Deus é que eu e a pastora Érica, nós fiquemos juntos até que a morte os separe, que a gente vai falar disso aqui mais na frente também. Então, uma só carne está ligada diretamente à questão de estar assim, ó, junto e misturado. Junto e misturado. Tanto no plano espiritual, como no plano carnal, e a gente vai falar aqui também de carne, a gente vai falar de sexo, a gente vai falar de outras coisas. Então, o plano de Deus é no mundo espiritual que nós estejamos ligados, no mundo carnal nós estejamos ligados, e no plano de vida. Esse que eu quero passar agora para você. Desculpa eu estar estendendo um pouquinho, tá, pastor? Tá bom para dar uma introdução, explicar. O plano de vida que Deus tem para mim e para você. Portanto, deixará, já foi falado. Esse é o plano de vida que Deus tem. A pastora Érica até foi um pouquinho além, né, dos homens bíblicos que estão na Bíblia que não mantiveram isso aqui. Mas a palavra de Deus está lá em Gênesis, na criação de tudo. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Esse é o plano de vida que Deus tem para mim e para você, de enquanto casal ser uma só carne. Então, meu irmão, o que eu estudei para te dar uma definição, o que é uma só carne, ela está ligada no mundo espiritual, ela está ligada no mundo natural, e ela é um plano de vida que Deus arquitetou para a minha vida e para a tua vida. Pastor Maurício. E o plano de Deus, ele é perfeito, correto? Infelizmente, né, Satanás veio e bagunçou esse plano de Deus. Mas quando nós entendemos que o plano de Deus, ele é perfeito e que realmente a união de duas pessoas tão diferentes vai fazer com que a gente cresça como homem, cresça como mulher, porque foi falado aqui, não é bom que o homem viva só, não é bom que a mulher viva só. É muito ruim a solidão. E nesse momento, como foi falado pelo pastor Cristiano, onde pandemia, onde as pessoas passaram a conviver mais dentro de suas casas, porque há 4, 5 meses atrás era uma correria, todo mundo saía cedo para trabalhar, só voltava à noite. Então era uma questão, era quase que uma aliança ali, entre aspas, de chegava, tomava um banho, conversava um pouquinho, tinha que dormir para ir embora no outro dia de manhã. E hoje, com a pandemia, as pessoas passaram a se conhecer melhor. Se conheceram quando estavam namorando, né, pastores? E hoje, com esse momento, estão se conhecendo como homem e mulher. Então, muitos casamentos estão sendo desfeitos, estão sendo desconstruídos. E, infelizmente, essa não é a vontade de Deus. Porque para que haja uma desunião nisso, somente com a morte. Não é isso que Deus quer. Então, é importante que nós temos uma mulher, é importante que você, mulher, tenha um homem. Uma mulher só, né, pastor? Uma mulher só. Vale ressaltar, né? Isso, uma mulher só, uma só carne. Porque uma coisa que é ela não pode ser dividida. Estão entendendo? Deus não quer dividir nada. Muito pelo contrário, Ele quer que multiplique. De que forma? Através de filhos, né? Através dos netos, e assim vai. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Érico, fala alguma coisa? Então, o projeto de Deus, né, que é a união de um homem e uma mulher,
para consequentemente gerar família, ela acaba gerando milagres. E eu estudando, eu vi que o casamento gera 3 tipos de milagres. O primeiro milagre é o milagre biológico, onde 2 pessoas se tornam realmente uma só carne. E como é que eles se tornam uma só carne? A intimidade. Quando eles assim têm uma exclusiva intimidade entre mim e meu esposo. E o segundo milagre é o milagre social, onde 2 famílias completamente diferentes são inseridas uma na outra. A família do meu esposo hoje é minha família, e a minha família faz parte da família dele também. Glória a Deus. E o outro milagre é o espiritual, onde o casamento retrata a união de Cristo com a sua noiva, que é a igreja. Ou seja, o propósito de Deus, ele une o homem e a mulher, gera uma família e, consequentemente, dar frutos. Dar frutos filhos, dar fruto na sociedade e dar frutos na igreja. Meu Deus. Glória a Deus. Você fala alguma coisa, Maria? Eu queria deixar aqui em Eclesiastes 9. Porque se um cair, um levanta o companheiro. Glória a Porque às Deus. vezes um está fraco. Então, como diz, a gente é um só. Quando um está fraco, a gente poder levantar o outro. Está ali uma base, o casamento é uma base. Se aquela base, um cair mais para um lado do que o outro, a mulher, o homem está ali para levantar. Isso aí. Então, o casamento tem que ter uma base, tem que ter uma direção. Glória a Deus. Está acontecendo hoje em dia que não tem direção. Aí, muitos lares, muitas famílias, como a pastora Érica falou, quando destrói uma família, está destruindo a outra também. É verdade. Porque é uma união de família. Meu Deus. Aproveitando esse gancho da a nossa obreira querida Cristiane Brum. Glória. A Jussara deu tchau aqui também, ó. A É. nossa obreira querida Jussara, que está aqui conosco. Está aqui. E eu quero mandar um abraço também para Leila Faria. Leila, manda um abraço aí pro meu amigo Betinho. Deus abençoe, tá, Pastor Leila? Cristiano, Valéria Moreira é minha cunhada, irmã da Nerinha. Ah, é mesmo? Não é? A Valéria? É. Deve ser ela. Ah, mesmo. Valéria, Deus abençoe, minha irmã, tudo bom? Glória. E a Janaína Alves também está nos assistindo. Compartilha, gente, faça com que esse conteúdo chegue até aqueles que precisam. Eu vou aproveitar, pastor Maurílio, que a diaconisa Merinha falou na questão aí falou alguma coisa de separação aí, né? Então, eu quero já trazer, porque já estamos na metade da live, pastor, e tem muita coisa ainda. Eu quero trazer para você, meu irmão, uma outra questão de uma carne só. É quando o casal, por inúmeras questões, resolve não ser mais uma carne, uma só carne, e ser uma carne só. Eita, Uma só carne são 2 mundos. Uma carne só é uma carne separada. Ou seja, a gente vai falar agora no que está afligindo muito a família nessa época. A questão da separação. Quando o casal resolve não ser mais uma só carne. Pastor Maurílio. Pois é. Aí, vamos lá, né? Eu acho assim, o que eu penso, né? E o que a Bíblia também nos dá respaldo disso. O que Deus uniu, o homem não pode separar. Ah, mas você pode falar assim, mas quando eu conheci a minha esposa, eu não sabia nem quem era Deus. Mas houve um propósito de Deus aí nesse relacionamento. Houve algo da parte de Deus aí, por mais que você não tenha entendimento aí, porque nada é por acaso. Deus está no controle de todas as coisas. Eu, quando conheci Merinha, eu não sabia nem quem era Jesus. E Merinha já tinha um certo conhecimento. E hoje eu começo a entender o propósito de Deus nesse relacionamento aqui. Porque hoje eu me tornei pastor pela misericórdia do Senhor. E que se porventura eu me casasse com qualquer outra mulher, de repente eu me apaixonasse, ou então envolvesse com outra mulher, Queima, Senhor. eu iria entender que esta mulher não iria suportar o que a Merinha suporta hoje, e vice-versa. Então, quando a gente entende que o divórcio, né, que a separação,
é algo que não provém de Deus, porque vem da dureza do coração do homem, da mulher. É lógico que tem todo um desdobramento com relação a isso. Você de repente pode estar passando aí por um processo de divórcio, de separação. Eu te oriento a orar ao Senhor, ore a Deus, porque pode ter um propósito de Deus aí nesse relacionamento. A gente vê aí vários casais na Bíblia de filhos, né, de relacionamento de filhos que se tornaram profetas, homens de Deus, mulheres de Deus, e devido a esse relacionamento, se você persistir, ora mais um pouquinho, anda mais uma milha com esse varão aí, anda mais uma milha com essa varoa aí, porque tem propósito de Deus nesse relacionamento. Não separa não, porque além de toda a batalha espiritual, existe também todo o processo civil, tem todo um desdobramento. Então é importante que a gente entenda que a separação ela não é saudável. Ela não é saudável. Eu creio que o pastor Cristiano aqui vai entrar na questão do sexo, que não é só carnal, tem algo espiritual também nisso aí. Existe uma troca aí. Então, quando nós entendemos que Deus não quer que a gente se separe, não é para o nosso mal. De repente está ruim. É lógico, aqui foi falado, o pastor Cristiano, não tem fórmula mágica para relacionamento. Você vai olhar aqui, na Bíblia não tem nada assim, faça isso no dia da... Não é fórmula mágica. Vai ter que ter renúncia sim. Vai ter que ter muita mansidão. Meu Deus. E principalmente, o que está lá em 1 Coríntios 13, amor. Então, com amor, ame. Porque você não encontrou essa pessoa aí do nada. Se você está vivendo aí, hoje aqui, eu e Marinha tem 17, 18 anos de relacionamento. O pastor Cristiano também já tem um bom tempo de relacionamento. Hoje nós entendemos que se houver uma separação, o propósito de Deus ele vai sair. E não é isso que Deus quer. Então, entenda que quando você pensa em separação, você está indo de encontro a uma coisa que não provém de Deus. Meu Deus. Olhe mais um pouquinho, para que Deus venha te dar mais um renovo aí Glória nesse a Deus. relacionamento. Pastora Merinha, com relação a uma separação, gostaria de falar alguma coisa? O que eu queria falar, Deus não se agrada do divórcio. Não se agrada mesmo. E o que eu vejo é que tô sem paciência, parece que o amor virou uma coisa banal. Então o que eu tenho para falar é o que? Lute pelo seu casamento. Glória a Deus. Lute, porque o casamento não é só o homem e a mulher. Tem uma criança no meio, tem filhos no meio. Mãe, Então pai. o que eu vejo é que a pessoa não tem paciência, qualquer briguei, já quero vamos separar. E é uma coisa do nada, quando vem de tudo, acaba tudo, muito rápido. Gente, o amor é lindo, ainda existe amor, Glória mas a tem Deus. que estar na presença de Deus. Aleluia. Deus tem que ser o primeiro ali. Jesus, E Jesus, e o que eu venho dizer também é o quê? É que as pessoas agora brigam, passam 15 dias sem se falar um com o outro, o casal. Não, gente, vai esfriando. Vai dando uma frieza no casamento. Dando Então, brechas, né? Tá dando brecha. Então, o quê? Brigou? Resolve na hora, não deixa passar muito tempo. Eu tô 2 meses sem falar com o seu marido. Isso não pode. Como é que você consegue ficar 2 meses dentro de uma casa, vivendo com a pessoa sem conversar com ele, sem ter vida a dois? Não. Tem que ter, tá faltando o quê? Comunicação, se conversar com o seu marido. Desabafar. Não deixar aquela coisa guardada dentro de você. Aí quando explode, já não tem mais paciência, o amor já tá esfriando, acaba tudo. Meu Deus. Pastora Érica, falar alguma coisa sobre separação? Então, todo casal briga, né? Todo casal tem divergências, isso é normal. Meu Deus. Só que a gente fala que amor não é sentimento. Muita gente pensa que amor é sentimento. Amor é um verbo. Eu amo, tu amas, ele ama. E nós decidimos amar. Nós decidimos continuar ou não. Então, assim, eu e o Cristiano, a gente passou por algumas adversidades no casamento lá atrás e nós fomos buscar ajuda. Só que até para buscar ajuda, a gente tem que saber aonde vai buscar ajuda, né? E nós fomos buscar ajuda em Deus. Fizemos esse curso Casados para Sempre, que é um curso ministrado à luz da Palavra de Deus. E lá nós entendemos o propósito de Deus nas nossas vidas e principalmente o papel de cada um. Quando a gente entende o papel de cada um no seu relacionamento, no nosso relacionamento, as coisas fluem naturalmente. Meu Deus. Eu, por exemplo, eu era muito assim para ontem. Tinha que ser tudo do meu jeito, eu queria dominar a relação.
Só que eu entendi, à luz da palavra, que ele é o cabeça. E quando eu entendi isso, eu fui buscar o meu papel. Qual era o meu papel? Edificar minha casa, ser uma mulher cuidadora dos filhos, cuidadora da casa, do esposo, edificar minha família. Quando a gente chama Jesus para o nosso lar, a gente não tem que chamar Jesus para o nosso lar para ele ser visitante, mas para ele fazer morada. Glória a Deus, lar. aleluia, Deus. Entendeu? Quando a gente traz Jesus como base do nosso relacionamento, quando Jesus é a terceira dobra dessa aliança aqui, Meu Deus. não tem adversidade que faça o teu casamento acabar. Glória a Deus. Mas primeiro você precisa entender a tua função, o seu papel no seu casamento. Hoje em dia a gente vê muito isso, principalmente nessa pandemia, né? Que as pessoas hoje estão sendo obrigadas a conviverem. Porque passar o dia fora, se encontrar de noite, acaba sendo até gostoso, né? Você quase não vê seu esposo. Mas nesse momento de pandemia, onde as pessoas estão passando 24 horas com seus cônjuges, realmente está difícil. E quando a base, a rocha, não é Jesus, não tem como dar certo. Meu Deus. Estamos quase, pastor, está quase acabando essa live. Podia ser 1h30 essa live, né? Meu Deus. A gente pode passar um pouquinho desse horário aí, meu irmão, que tem muita coisa para te passar. Meu Deus, daqui a 20 minutos a gente acaba. Então vamos lá, a gente está na questão da separação. Quando o casal resolve não ser uma só carne, Isso. mas ser uma carne só, né? Uma carne só. Eu peguei um texto aqui que eu acho que já foi lido aqui, né? Mateus 19, 5 e 6 vai dizer. E disse, portanto, Deus instituiu isso lá atrás, em Gênesis. E Jesus, no ministério dele há 2000 anos atrás, que te resgatou e me resgatou, está falando. Portanto, deixará o homem, o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher. E serão dois, uma só carne. Assim não mais dois, mas uma só. Aí, olha o que Jesus está falando. Portanto, o que Deus ajuntou lá atrás, a proposta dele lá, pastor, não separe o homem. Jesus, quando está falando isso aqui, Jesus está sendo interrogado na questão do casamento, na questão, né, de uma só carne. E Jesus está falando, não separe o homem. O pastor Maurício já usou essa fala aqui. Esse não separe o homem, ele, na maioria das vezes, ele é mal entendido. Ele está falando, não que o homem não separe, mas Jesus, ele está repreendendo ao homem e à mulher, esse homem aqui é o homem e a mulher, para eles não separar o que Deus ajuntou. Exatamente. Essa que é a palavra que Jesus está falando. Ó. Portanto, Deus não ajuntou o homem, nós somos o homem, né? Não separe. Então, a proposta de Deus é que nós não separemos. Aí o povo interrogou a Moisés. Moisés, mas Moisés não liberou? Liberou por causa da dureza do coração daquele povo. Mas a proposta de Deus é que nós sejamos uma só carne até que a morte os separe. E essa questão da até que a morte os separe, muita gente não entende, até brinca, né? A palavra de Deus lá na carta aos Coríntios vai falar, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, no versículo 10. Ora, os casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não separe do marido. Naturalmente que o marido não separe da mulher também. E quando o texto vai falar de até que a morte os separe, se porventura o casal cristão se separou, isso não dissolve o casamento, isso não dissolve a aliança, a proposta que Deus tinha nesse casal. Essa mesma carta aos Coríntios, ela vai nos instruir, vai dizer que o casamento ele só é dissolvido depois da morte de um dos cônjuges. Você está entendendo como é que é sério esse plano que Deus tem? Vamos imaginar, você por algum motivo resolveu separar. Aí foi lá no cartório e assinou o divórcio, né? Saiu tudo direitinho. Perante Deus, você não está separado. Você só tem, perante a palavra de Deus, é isso que a palavra diz, você só pode casar a partir do momento que aquela pessoa que você separou vier a falecer. Exatamente. Então, é algo muito sério. E essa proposta de Deus, ela precisa ser preservada, porque a pastora Érica já falou aqui. Desde lá de trás, o homem ele não preservou essa aliança. E o homem, quando não preservou essa aliança,
trouxe para si muitas maldições, trouxe para si muitos problemas. Então a questão da separação, principalmente no meio cristão, a pastora Érica já falou aqui também, é porque nós, pastor Maurílio, diaconisa Merinha, pastora Érica, nós não observamos o papel de cada um no casamento. Cada um tem, e Deus deu essa direção. Tem vários textos da Bíblia, eu fui lá em Efésios 5, 22 a 26, que vai dizer, olha só, a grande questão, essa sociedade, ela prepara, ela forja para que o casal tenha desentendimento. Mas se o casal observar à luz da palavra de Deus, o que está aqui é o melhor para o casal, é o melhor para a família, é o melhor para a tua vida. Então Efésios 5, 22 vai dizer, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como ao Senhor. A pastora Érica aqui já falou, pois o marido é o cabeça da mulher. Por que o marido é o cabeça da mulher? A gente tem que lembrar que lá em Gênesis, o Senhor adormeceu Adão e da nossa costela fez a mulher. Da nossa costela, da nossa carne, então a mulher é uma carne só com o homem. Então por isso que o marido é o cabeça da mulher, porque o homem surgiu primeiro. Como também Cristo é o cabeça da igreja, que é seu corpo, do qual ele é salvador. Então o homem é o cabeça da mulher e a mulher é o corpo do homem. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas a tudo a seus maridos. Então, a pastora Érica já falou aqui, um dos grandes problemas, meu irmão e minha irmã, no casamento de hoje em dia, principalmente no casamento cristão, é que eu e você, o homem e a mulher, não entendem o papel dela no relacionamento, pastor. Exatamente. Aí a mulher fala, eu não vou me sujeitar ao meu marido, né? Isso é muita vergonha, né? Isso é muita humilhação. Mas olha qual é o papel do marido. Aí, ó, 25. 25, né, pastor? Isso. Maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la. Então, o papel do marido é dar vida pela esposa. Aí você pode achar, dar vida necessariamente é morrer? Não. A gente não precisa morrer. É claro que se alguém for dar um soco na Érica, eu tenho que me meter na frente. Se for dar um tiro, eu tenho que me jogar na frente. É isso que diz a palavra. Eu tenho que morrer, ela tem que ficar. Eu tenho que dar minha vida por ela. Agora, no dia a dia, se dar vida é o quê? Você precisa entender algumas coisas, você precisa abdicar de algumas coisas, você precisa engolir algumas coisas. Porque a palavra de Deus vai dizer, aí eu vou dar uma palavra diretamente para os homens, a palavra de Deus vai dizer que a mulher é o vaso mais fraco. Então, a responsabilidade maior, meu irmão, está sobre o homem, pastor. A responsabilidade maior está sobre você, meu irmão, segundo a palavra de Deus. Você tem que dar a sua vida pela sua mulher. E dar vida significa muitas coisas. De repente, nessa questão que está acontecendo, você não deu uma recuada? Mesmo de repente você perdendo alguma coisa, você deixando de ter alguma coisa, mas você não recuou, isso está tirando um pouquinho da tua vida, se você está fazendo isso, você está dentro do papel bíblico. Então o grande problema, pastor Maurílio, pastora Érica, diaconisa Merinha, dos casais, principalmente cristão, é não saber o seu papel dentro do casamento. Tem muitas outras coisas, né? Deus tem um plano e esse plano não muda. E na questão de deixar de ser uma carne só, eu fui lá em Abrão, lá em Gênesis 12, onde começa a história de Abrão. O Senhor chegou para Abrão e falou, Abrão, sai do meio da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Está vendo aquelas estrelas do céu? Tu pode contar? Claro que não dá, assim será a tua descendência. Abrão era velho, Sara era velha. Então o plano de Deus era esse para Abrão, pastor. Sim. Ser pai de uma grande nação. Sendo que Abrão e Sara, por algum momento, não entenderam o plano de Deus e quiseram dar um jeitinho, que eles quiseram dar um de Deus, quiseram cortar caminho. Aí deu ruim. Aí a gente sabe a história que Sara pegou a sua serviçal, né? E botou ela para deitar com Abrão. E nasceu Ismael. 15 anos depois, nasceu Isaac. Mas você perceba que desse relacionamento, aonde uma só carne deixou de ser, porque entrou uma terceira pessoa no relacionamento, nasceu o Ismael. Ismael e Isaac, desde lá de trás, eles são a origem, são o motivo
eles são pano de fundo para muitas guerras que acontecem lá no Oriente Médio. Então, quando a gente, assim, eu estou narrando um texto bíblico, quando a gente deixa a aliança que Deus juntou com a aliança, né? Quando Deus, bota a tua aliança aí, pastor. Quando a gente pega isso aqui, que foi a aliança que Deus formou, né? Essa aliança aqui, Deus. Quando a gente entende que a gente deve separar, quebrar essa aliança, meu irmão, advém muitos problemas para a tua vida. O pastor Maurílio falou, né? De problemas de civis. Então, vem muitos problemas para a tua vida. Então, meu irmão, você tem que resistir, tem que persistir no seu casamento. Então, essa noite, a gente já está quase acabando. Meu Deus, essa live tinha que ser 1h30. Então, essa noite, onde a gente está falando muito rapidamente para você o que é uma só carne, eu falo para você, biblicamente, os malefícios de uma separação, eles são imensuráveis na tua vida. Então, resista, persista, insista em manter esse casamento, porque essa é a vontade de Deus. Glória a Deus. Pastor Maurílio, vamos entrar agora nos benefícios? Que bom. Glória a Deus. Para o final da live agora, meu irmão e minha irmã, a gente vai falar os benefícios. Vai falar só um pouquinho, né? A gente só tem 10 minutos de live. A gente vai falar um pouquinho dos benefícios de você resistir a tudo e a todos, de você se manter dentro da palavra de Deus, o que o casamento, o que uma só carne pode trazer de benefício para a tua vida. Quer falar alguma coisa rapidinho, Merinha? A pastora Érica? Posso falar rapidinho? Pode. Pastora Érica. Os benefícios eu vou falar perante a palavra de Deus. Lá em Eclesiastes 4:10. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? E se algum prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então, a pastora Érica passou a luz da Bíblia, eu até separei esse texto aqui em Eclesiastes, ela passou são muitos benefícios de você perseverar e se manter numa só carne. Então, pastor Maurílio, com a oportunidade, vamos lá. Glória a Deus. Não é bom que o homem e a mulher vivam só. Glória a Deus. A gente vê aí pessoas que acham que viver só é bom. Não é saudável viver só. Porque vai num friozinho desse. Né, Jussara? Vai num friozinho desse. Como é bom ter um cobertorzinho, né, de orelha. Como é bom você chegar em casa e contar como foi o seu dia, os problemas, as vitórias. Como é bom você chegar em casa e ter alguém para uma comidinha feita para você, ou vice-versa. Porque o que acontece? A sociedade, o sistema, ele tem feito com que essa união, essa coisa saudável que Deus estabeleceu desde a criação do mundo, ela seja desconstruída. Porque você liga a televisão, você vê lá um homem pelado. Basicamente. Verdade. Você liga a televisão, vai para a novela, uma mulher pelada. Aí você de repente olha para sua varoa, ela está mais gordinha ou ela está muito magrinha, e o modelo de mulher bonita, né, pastores, é aquele modelo ali. Só que, querido e querida, pode ter certeza, para você chegar naquele modelo ali, é quase que impossível. Aí, o que acontece? Aí a pessoa começa, o homem, a mulher, começa a construir dentro dele um pensamento de que, pô, essa minha mulher não presta, esse meu homem não presta. Só que daqui a uns 5, 10 anos você começa a ficar doente. Aí quem é que vai te segurar? Né? Quem é que vai te acolher? Quem é que vai te ajudar? Porque hoje um relacionamento, numa média assim, para você realmente construir um relacionamento forte, saudável, hoje em dia, 1 mês a pessoa está casando, e não é assim, existe um processo, porque se você está namorando aí, está noivando, né, está pensando em casar, você tem que começar a ver se aquilo que aquela pessoa está do teu lado, você vai suportar aquilo, porque de repente você não vai suportar que ela fale alto, mas de repente se ela fala alto para você não é problema nenhum. Então, esse momento é o momento onde você conhece a pessoa com que você vai conviver. Porque é muito bom estar casado. Eu estou aqui com a Merinha
E assim, é lógico que existe a gente briga, é normal de todo casal, mas não pode ser uma constância. Mas assim, é muito bom você ter uma pessoa do seu lado que te orienta, que te instrui, que torce por você. Então, um dos benefícios do casamento é isso aí, é que você vai ter sempre uma pessoa do teu lado e que vai te ajudar, vai te fortalecer, para que você continue nesse propósito, que é o propósito que Deus quer para nossas vidas. Deus, Ele quer sempre o melhor para nossas vidas. E eu vou continuar batendo nessa tecla. De repente você está aí, está no finalzinho da pandemia, suporta mais um pouquinho, meu irmão. É verdade. Suporta mais um pouquinho. Daqui a pouco a rotina vai voltar a estabelecer e vocês vão se conhecer melhor, porque a rotina, o mundo fez com que as pessoas não se conhecessem mais. Era só o WhatsApp, era virtual. E hoje, Deus, Ele fez com que nós ficássemos mais juntos, porque essa é a vontade de Deus, que a gente se conheça, para que a gente se conheça e dê frutos desse relacionamento. Irmão, não se separa não. Casamento é bênção e é bênção do Senhor. Aleluia, Deus. Meu irmão, estamos encerrando a nossa live. Pastor, tem só 5 minutos, meu Deus. Não brinca, eu falei demais. Então, assim, a gente tem aqui, agora a gente está falando dos benefícios de se manter uma só carne. Tem muitos. Eu separei um dos benefícios aqui, que não sou bobo, né? Primeira carta aos Coríntios, no seu capítulo 7, no versículo 3 até o 5, vai dizer: marido, pague a sua mulher a devida benevolência. Da mesma sorte, a mulher o seu marido. E vocês já vão entender o que é que eu estou falando, né? A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Não vos priveis um do outro. É a palavra de Deus que está falando para mim e para você. Marido e mulher, uma só carne. A palavra de Deus está falando aqui para mim e para você. Se a tua mulher, ela te agradou, né? No tatame, tu tem que agradar a tua mulher, meu irmão. É isso que a palavra está falando. E a palavra de Deus está falando, eu estou falando dos benefícios, tá vendo? Onde eu fui logo esse benefício? Ah, moleque. Então, e a palavra de Deus está falando o seguinte, né? Que eu, com relação a Érica, não tenho poder do meu corpo. Ela que manda no meu corpo. E vice-versa. Naturalmente, a palavra também, eu acho que se não me engano, lá em Romanos, vai dizer que tem que ser de comum acordo, tá bom? A palavra de Deus diz que a mulher é o vaso mais fraco, então tem que ser de comum acordo. Mas um dos benefícios que eu e você temos de ser uma só carne, é que Deus criou o homem e a mulher para que sinta prazer, para que exista. E essa uma só carne, ela fica muito bem refletida quando Jesus Cristo está no meio. E ela fica, Jesus Cristo entrou no plano espiritual. E nesse plano natural, essa uma só carne, ela é refletida nos nossos filhos. Porque entra o DNA de uma parte, entra o DNA da nossa parte e nós fazemos a nossa família. A proposta original de Deus desde lá de trás é a família, já foi falado aqui. Por isso que eu e você precisamos perseverar com todas as dificuldades, com todas as lutas. É normal, as lutas elas têm mesmo, mas nós precisamos perseverar porque a vontade de Deus é perfeita e agradável. Às vezes você não entende o que está passando nesse momento, mas ele vai passar, conforme o pastor Maurício já falou, ele vai passar, não há mal que sempre dure. E a proposta de Deus é que Jesus Cristo esteja no meio desse relacionamento, dessa aliança. Bota aqui de novo, Érica. Dessa aliança que Deus, não foi Deus que uniu? Se foi Deus que uniu, eu, cristiano, homem, não posso separar. Se foi Deus que uniu, a Érica, homem de carne e osso, não pode separar. Não separa, só quem separa é a morte. Então a proposta de Deus é que nós tenhamos os mandamentos dele, a palavra dele, hoje através de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, a pastora Érica já falou, chama Jesus Cristo para ser a terceira dobra desse cordão, que ele é difícil de arrebentar. E se você trouxer Jesus para esse relacionamento, para essa união,
para que ele entre nessa uma só carne. Aí Deus tem uma proposta muito linda, que eu peguei um texto que está lá em Salmos 128:3, a pastora Érica que gosta de pregar esse salmo. Quando você traz, quando você persevera, quando você mantém com todas as lutas, tem muita luta para você manter uma só carne. Verdade. A gente não está pregando fórmula aqui, tem luta, mas tem muitos benefícios, tem muitas coisas boas. Você tem um parceiro, você tem uma parceira, você tem a quem se encostar. Na hora do sufoco, você deita no ombro dela, na hora do sufoco, ela deita no teu ombro. Na hora do frio, tem um cobertor tem a costela, como é que fala? Cobertor de orelha, né? Cobertor de orelha. Então, tem muitos benefícios, muitas coisas boas no relacionamento em manter uma só carne. Mas a principal é a proposta de Deus e a família. E quando Jesus entra, aí se cumpre na tua vida o que diz o Salmo 128. Leia, pastora Érica. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa. E os teus filhos como plantas de oliveiras à roda da tua mesa. Quando você persevera, quando você entende que a união do pastor Maurílio com a diaconisa Merinha, ela é até que a morte separe, quando eu entendo que a minha união com a pastora Érica, apesar de todas as dificuldades que tem lá, apesar de todas as dificuldades que tem aqui, quando a gente entende que vai ser só a morte que vai nos separar, aí Deus começa a cumprir as promessas dele na tua família. E a promessa de Deus é que a minha mulher seja uma árvore, seja uma videira frutífera. Eita, ó, a uva, o que é que você faz com a uva? Tá vendo só? Então, a proposta de Deus é isso, que a tua mulher seja uma videira frutífera, cheia de uva. O que é que a gente faz com a uva, meu irmão? Meu Deus. Pastor Maurílio, o que é que a gente faz com a uva, pastor? A gente Então, degusta. e a partir dessa degustação dessa uva, aí tem os filhos. Os filhos são como plantas de oliveira, oliveira que dá o azeite. Os filhos, eles deixam a casa feliz. Os filhos, aqui está falando que vai estar a roda da tua mesa. Mesa faz referência à comunhão. Então é essa a proposta que Deus tem para a tua vida. Meu irmão, minha irmã, perdão, pastor, que eu estou me empolgando. Meu irmão e minha irmã, esse período a gente tem que estar atento. Eu estou falando isso desde o início da pandemia. O Cristiano está até chato com isso. A luta, a briga é espiritual. E o principal alvo, meu irmão, é você, é a tua casa, é teu casamento, é separar, é trazer para você todas as coisas que esse mundo aí tem, que não edificam. Então precisamos, pastor. Meu irmão, suspira mais um pouco. Como diz a palavra de Deus, anda mais uma milha. A palavra, assim, eu vou chamar a responsabilidade para os homens. A palavra de Deus diz que eu e você, o pastor Maurílio, tem que dar a vida pela Merinha. Se de repente a Merinha está na TPM dela, o pastor Maurílio tem que entubar, tem que morrer, não sei, fica. A Érica antigamente ficava de TPM o mês todo. E eu tinha que morrer o mês todo, pastor. Meu Deus. Então esse é o papel do homem. O homem tem uma responsabilidade muito maior na questão da manutenção de uma só carne. Então, meu irmão e minha irmã, nessa live em que muito rapidamente dá para falar muito mais coisas. A gente está passando 5 minutinhos. Deixa eu dar só uma orientação rápida. Glória a Deus. Você que ainda não entregou o teu relacionamento para Deus, deixa eu dizer Muito bem bom, o que é pastor. isso. De repente você está morando junto, mas ainda não firmou as suas alianças. Não foi no cartório, ajustou o seu relacionamento. Não foi perante a Deus, pediu para que Deus abençoasse o seu relacionamento. Busque isso. É importantíssimo você fazer essas alianças com Deus. Oficializar o seu relacionamento. Verdade. O mundo está de uma forma que não está tudo junto, está casado, não está não. À luz da palavra de Deus, não. Nós temos que cumprir o que os homens estabelecem, que é estar lá casado no cartório bonitinho, e abençoar o teu relacionamento, colocando Jesus no meio desse relacionamento. Faça isso o quanto antes, porque isso evita brechas e Deus abençoa. Você vai ver só o quanto Deus vai abençoar o relacionamento de Glória vocês. a Deus. Muito rapidamente, pastor Adão está nos vendo. Deus está abençoando. Glória, meu pastor. Meu pastor Adão, eu estou apaixonado pelaquela foto lá de ontem, né? Rapaz, que foto show, hein? Voos altos, meu pastor, voos altos, voos de águia, que Deus tem para a sua vida. Amém. Então, pastor, a gente já está encerrando, a gente vai para você, perdão, vamos passar alguns minutinhos.
Não estava aqui no script não, mas eu quero... Olha a Lu, apareceu. Lu, agora Lu. Você apareceu agora. Deus te abençoe, Lucilene. Apareceu ali pra ele. Apareceu ali, ó. Deus te abençoe. Eu quero aproveitar, não estava aqui no script não, mas no dia 12 de setembro, na Igreja do Avivamento, Rua Licânia, número 289, dia 12 de setembro, é um sábado, às 19h30, 20 horas mais ou menos, nós estaremos fazendo lá um evento para casais, que é Papo de Casal. Isso. Nós estaremos batendo um papo sobre a luz da Bíblia para edificar a vida do casal. Glória. Se inscreva, fale comigo, fale com a pastora Érica, fale com o pastor Maurílio, fale com a diaconisa Merinha, porque a gente não tem condições de botar muitos casais. Então, quando chegar um número que a gente já determinou, infelizmente a gente vai deixar por outra oportunidade. Dia 12 de setembro, um sábado, Papo de Casal. E nessa noite, meu irmão, eu venho te chamar a atenção mais uma vez. Brigue pelo seu casamento, não desista. O casamento é até que a morte o separe. E essa morte é literal. Mesmo que você assine o divórcio, perante Deus você está casado. Então persevere, porque o casamento tem muitas lutas, mas tem muitas coisas boas. Você me perdoa da gente passar um pouquinho, alguns minutos nessa live, mas eu espero que ela tenha te alcançado, que ela edifique a tua família, que você seja fortalecido pelo poder da palavra de Deus. A proposta de Deus é que a sua família seja uma bênção, que a sua família seja abençoada. Então nessa noite, onde nós falamos de uma só carne, meu pastor Alexandre, Deus abençoe meu pastor. Oi, glória. Bonito tema da festividade, ele vem. Minha casa será uma casa de bênção. Glória a Deus. É essa a proposta que tem Deus para a tua vida. Minha casa será um pedaço do céu. É isso que Deus quer, meu irmão, minha irmã, que a sua casa seja um pedaço do céu. Nelas estarão reunidos adorando. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Que só exalta o Deus verdadeiro e fiel. Chame Deus para o seu relacionamento. Minha casa será. Profetiza isso na tua casa, meu irmão. Por mais difícil que esteja o momento, profetiza. A tua casa é casa de bênção, de milagres a tua casa. Que Deus te abençoe nessa noite. Participa, compartilha essa live para que ela alcance as pessoas. Deus te abençoe nessa noite. Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. É isso que Deus quer na tua casa, prosperidade, amor e vida. Persista, mantenha uma só carne, meu irmão. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que a tua casa seja a casa de bênção, que teus filhos sejam como diz a palavra, teus filhos sejam como plantas de oliveiras à roda da tua mesa. Meu irmão, né, que a tua mulher seja como uma videira frutífera ao lado da tua casa. Como ministro de Deus, eu abençoo a tua casa, eu abençoo o teu lar, eu abençoo o teu relacionamento. Eu, na autoridade que é no nome de Jesus, determino que o inimigo de nossas almas, ele não vai ceifar teu relacionamento, ele não vai ceifar tua casa, e você vai perseverar, e vai manter uma só carne, para a honra e glória de Jesus Cristo. Amém, meu pastor, meu pastor? O grande amor de Deus, e a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do nosso amigo Espírito Santo, seja com todos. Glória a Deus.